Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula de pré-cálculo no estudo de inequações. Eu fiz uma pequena inversão ali no plano de ensino, né, que estava previsto que a gente estudasse inequações com valor absoluto antes de inequações quadráticas. Por que eu fiz isso? Porque quando a gente está estudando inequações com valor absoluto, a gente pode cair em algumas inequações quadráticas. Então, eu optei por inverter, tá? Então, a gente tá entrando na nossa quinta semana de aula, se eu não me engano, eu já tô perdida. Quinta semana de aula e essa semana teremos aula síncrona e na próxima semana provavelmente teremos aula síncrona também, porque eu sei que esse assunto ele gera debate, tá? Então vamos para a nossa aula. A aula de hoje então vai ser inequações com polinômios quadráticos, tá? Na verdade, inequações quadráticas. Era isso que eu queria dizer. Então, bora lá, pessoal. Ó, não sei se vocês estão ouvindo, eu tô gravando esse vídeo domingo, né? E aí domingo, em geral, as pessoas se visitam, lavam carros. Então, aqui meu vizinho tá bem ativo, tá? Peço compreensão. Não sei se vocês vão escutar isso no vídeo, mas acabou de chegar a filha da minha vizinha gritando. Então, vamos lá, gente. Vamos definir o que é uma inequação quadrática. Então, da mesma forma que uma inequação linear, né, a gente definia como sendo um ax mais b, que tinha que ser maior do que zero, maior ou igual a zero, etc. A inequação quadrática é qualquer expressão algébrica do tipo ax² mais bx mais c. Né? E aí ela tem que ser maior que zero, maior ou igual a zero, menor do que zero, menor ou igual a zero. Tá? Lembrando, né, que para ser uma inequação quadrática, o a tem que ser diferente de zero. B e C podem ser nulos, mas o A tem que ser diferente de zero. E A, B e C são números reais, tá? Quaisquer números. Então, o que vai significar aqui encontrar a solução de uma inequação quadrática? Vai ser encontrar aquele intervalo numérico que satisfaz, né, a inequação. Então, lembrando que uma equação quadrática, ela tem até duas raízes reais, né? Então, a gente tem que analisar no intervalo de raízes reais da minha equação quadrática, tá? Bom, como é que a gente pode resolver, então? Quais são os métodos de solução? A gente pode resolver, assim, bem resumidamente falando, né? Fatorando esse polinômio, certo? Porque se eu escrevo ele em função de dois monômios, né? Do tipo ax mais b, digamos assim, eu consigo resolver como se fossem duas inequações lineares, tá? Então, se eu consigo fatorar esse meu polinômio como produto de dois binômios, eu já sei resolver isso, que foi o tema da aula passada. Mas existem alguns polinômios que a gente não consegue fatorar, certo? Então, quando isso acontece, a gente pode analisar a imagem da função quadrática, tá? E aí eu vou resolver o primeiro exemplo, eu vou resolver fazendo pelos dois métodos. Como o meu intuito é fazer vocês treinarem isso aqui, ó, fatoração de polinômio, porque eu sei que isso é uma coisa que vai ser necessário ali em cálculo 1, eu vou dar ênfase depois para a fatoração de polinômio.
tá? Que é uma maneira da gente já treinar isso. Analisar a imagem da função, isso aí vocês já devem saber, tá? Porque pelas minhas experiências de aula de cálculo 1, muitos alunos já chegavam sabendo isso e digamos que é um caminho mais curto, não necessariamente mais fácil, mas mais curto. Então, esse aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Opa, desculpem. Eu vou dar um exemplo para vocês para que vocês entendam o que eu estou falando, mas o meu foco vai ser em fatoração de polinômio, tá? Porque eu sei que essa habilidade vai ser bem necessária para vocês em cálculo 1 e muitos não têm. Bom, então aqui, ó. A gente quer resolver essa inequação x² menos x menos 12 maior que zero. Eu quero saber qual é o intervalo numérico que satisfaz essa inequação. Ai, desculpa, domingo da manhã. Então, vamos lá, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fatorar esse polinômio, tá, pessoal? Então, aqui, ó. Como é que vocês podem fatorar esse polinômio? Vocês podem fatorar ele procurando as raízes dele, né? Que foi um aluno numa aula síncrona que já sabia fazer isso, né? Isso aí a gente vai aprender depois, mas como a gente ainda não viu oficialmente o conceito de função, eu não queria ensinar para vocês. Mas se vocês conseguem, né? Óbvio que vocês conseguem, porque é só aplicar a Bhaskara. Vocês já aprenderam como achar as raízes da equação quadrática, né? Então, isso aqui vai ser x menos a raiz 1, que multiplica x menos a raiz 2. Eu confesso para vocês que eu não fiz assim, tá? Eu procurei os pares que me permitiam escrever x mais alguma coisa que multiplica x menos alguma coisa. E apesar de eu já saber fazer isso, né, quando eu me preparei para dar aula para vocês, que eu estudei diferentes métodos e treinei bastante também, eu tô bem craque, tá? Então, eu acredito que se vocês treinarem bastante, esse tipo de fatoração, ele vai ser mais rápido e mais natural do que ficar aplicando Bhaskara para encontrar raízes de polinômio, tá? Confio em vocês. Então, aqui, ó, o que eu testei num primeiro momento, né? Eu já sabia que tinha que ser um 3 e um 4, certo? Então, eu já fiz os testes anteriormente, tá? E o par que satisfaz isso é x mais 3, que multiplica x menos 4. Então, esse produto tem que ser maior que zero. Apesar daqui eu ter o produto, né, de dois binômios, eu sempre tenho que me lembrar que o x, em algum momento, ele vai assumir um valor real. Então, isso aqui é como se fosse o produto de dois números. Quando é que o produto de dois números é positivo? Né? Então, se eu tenho menos 1 que multiplica menos 3, eu sei que isso aqui vai me dar mais 3. Por que eu estou dando esse enfoque? Porque eu sei que tem alunos que já estão com dificuldade, tá? Só por isso que eu estou dando esse enfoque, pessoal. E como esse vídeo vai ser lançado antes da nossa aula síncrona, pode ser que alguém veja e já sane algumas dúvidas. Então, dois números, o produto de dois números vai ser positivo quando os dois forem negativos e quando os dois forem positivos. Então, isso aqui funciona da mesma maneira, certo? Se eu tenho o produto aqui de dois binômios, quando é que esse produto vai ser positivo? Ele vai ser positivo se os dois binômios forem negativos, e aí eu encontro um intervalo numérico de x onde isso acontece, e o produto vai ser positivo também se os dois binômios forem positivos. Então, a diferença é que aqui, nesse exemplo que eu dei para vocês, é um número singular. E aqui eu vou ter um intervalo numérico, tá? Aonde os binômios são positivos ou negativos. Essa é a diferença. Tá bom? Então, aqui, ó, seguindo na nossa
Solução. A primeira coisa que eu vou supor é que os dois são positivos. Então, se os dois são positivos, o que eu tenho que satisfazer ao mesmo tempo? Eu preciso que x mais 3 seja positivo e... Então, lembrando que sempre que tem o e, vai ser a intersecção dos resultados, né, pessoal? E, ao mesmo tempo, eu preciso que x menos 4 seja positivo. Então, quando é que isso daqui é satisfeito? Olha, quando x é maior que menos 3, e aqui quando x é... Opa, não é maior, é menor, deixa eu só puxar minha borracha. Oi, apareceu tudo. Quando o x é... Tem que apagar tudo. Quando o x é maior do que 4. Tá? Então, aqui, ó, o que a gente tem? Quem não consegue enxergar por intervalos, pode desenhar a reta real e fazer... Desculpem, gente. A intersecção, tá? Então, aqui, ó. Aqui eu tenho menos 3. O x tem que ser maior do que menos 3. E aqui eu tenho o 4. X tem que ser maior do que 4. Então, qual é o intervalo numérico que satisfaz essas duas condições ao mesmo tempo? Vai ser aquele intervalo numérico em que as duas retas estão pintadinhas, né? Aonde que as duas retas estão pintadinhas simultaneamente? A partir de 4. Então, a solução para esse primeiro caso aqui, ó, vou até escrever em vermelho, a solução do primeiro caso, esse aqui vai ser o nosso primeiro caso, tá? Os dois positivos. Primeiro caso. Primeiro caso. Então, a solução do primeiro caso vai ser x precisa estar no intervalo 4 aberto até mais infinito. Agora, a gente resolve o segundo caso e a solução final vai ser a união desses dois resultados, né? Desses dois intervalos, tá? Então, vamos para a próxima página e vamos supor agora que os dois são negativos, tá? Então, os dois são negativos. O que significa isso? Significa que x mais 3 tem que ser menor do que 0 e x menos 4 tem que ser menor do que 0. Né? Então, o que sai daqui? Daqui sai que o x tem que ser menor do que menos 3, para satisfazer essa desigualdade. E aqui, que o x tem que ser menor do que 4. Então, de novo, olha só. Aqui eu vou ter o 4. Eu pinto, né? Tem que ser menor do que 4. E aqui eu vou ter o menos 3. Então, eu pinto menos 3. Aonde que está satisfeito simultaneamente? Entre menos infinito e menos 3. Então, a solução do segundo caso, que de novo, esse vai ser o meu segundo caso, eu não escrevi ali. A solução do segundo caso é x pertence ao intervalo menos infinito até menos 3. E agora a gente tem que fazer a solução final. Não existem mais casos, né? Se existissem outros possíveis casos, como às vezes acontece, às vezes até 4 casos a gente pode ter, a gente tem que agora fazer a união desses dois casos. Então, o que vai ser a solução final? Vai ser a união, né? O x tem que estar no intervalo entre menos infinito e menos 3, união 4 mais infinito. Essa vai ser a solução final. Então, nesse intervalo numérico, eu consigo satisfazer que x² menos x mais 12 é maior do que 0. Tá? Bom, vamos ver como que eu posso analisar agora a imagem da função, certo? Então, aqui, ó. Aqui à direita eu fiz o gráfico da função, na verdade, né? A função y igual a x² menos x
menos 12. De novo, quando a gente estudou ali equações, na verdade, o que a gente aprende é como encontrar a solução da equação, né? Mas quando a gente está pensando em equação, a gente não está pensando em imagem e domínio, né? Que nem quando a gente estuda função, tá? Então, apesar da gente já saber resolver uma equação quadrática, a gente oficialmente ainda não viu o conceito de função, tá? Então, por isso que eu não vou dar ênfase aqui. Só por isso. E porque isso aqui é bem simples, então eu acho que vocês, nesse ponto, podem se virar. Então, aqui, ó, fiz o gráfico da função, tá? Basta a gente visualmente analisar a imagem da função. O que vai ser a imagem? São os valores de y. Certo? Quando é que o meu y é positivo? É isso que está me perguntando aquela equação ali. Então, o y vai ser positivo, olha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar, vou ampliar a figura aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele cruza o ponto B, esse aqui que tá aparecendo vai ser o ponto menos 3. E o ponto A é o ponto 4. Então, são as duas raízes da minha equação. Certo? Como a gente vai ver depois, quando a gente estudar realmente função, o comportamento da função, ele muda nas raízes, né, em termos de imagem, né? Então, a imagem é positiva quando eu passo por uma raiz da equação, eu mudo o sinal da imagem, e quando eu passo pela próxima raiz, eu mudo de novo a imagem, tá? Então, sabendo disso, eu nem preciso efetivamente fazer o gráfico. Por que eu não preciso fazer o gráfico? Porque basta eu achar as raízes, né? Quem são as raízes? As raízes são o x1 igual a menos 3 e o x2 igual a 4. Aí eu faço uma retinha assim, ó. Aqui eu tenho menos 3, aqui eu tenho 4. O que eu vou fazer? Eu vou, por exemplo, pegar o x igual a menos 5 e vou jogar ali na minha desigualdade, tá? Ou na equação, ou na função, tá? Tanto faz. Pode ser na função. Então, y calculado em menos 5 é igual a menos 5 ao quadrado menos o menos 5 menos 12. Isso aqui vai dar 30 menos 12, isso aqui é maior que zero, porque eu só estou interessada no sinal. Então, eu sei que aqui vai ser positivo, aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo. Claro que eu posso, né, pegar um valor entre as raízes e pegar um valor aqui depois do 4. O certo seria fazer isso. Mas como eu sei o comportamento da função quadrática, eu sei que se a esquerda da raiz ela é positiva, a direita também vai ser, por simetria, né? Esse tipo de função, ela é uma função simétrica, tá? Então, só no caso da função quadrática, tá, pessoal? Então, nesse caso, como tem simetria, se eu calculo a esquerda ou a direita de uma das raízes, ou até no meio, no intervalo entre, né? Eu já sei o que vai dar, tá? Então, essa seria outra maneira de analisar a imagem da função. Então, aqui vocês veriam, ó. Bom, que ele é positivo, né? Entre menos infinito até chegar à primeira raiz, que é menos 3. E ele também vai ser positivo a partir da segunda raiz até o mais infinito. Mas aí aqui vocês têm que conhecer muito bem como é que é as propriedades da função que vocês estão analisando. Né? A função quadrática, ela tem esse plus que ela é simétrica. Mas, de novo, eu não vou dar ênfase aqui, porque o meu foco, e eu sei que é um gap de muita gente, é trabalhar a fatoração de polinômios. Tá? Mas isso aqui seria uma possível maneira de resolver também a inequação quadrática.
Próximo exemplo, pessoal. Então, aqui, ó. A gente quer resolver, desculpem, essa inequação aqui. Ai, desculpem. Tá? Então, eu fatorei ela. Aqui, ó, como o meu A é diferente de zero, eu tenho que fatorar dessa maneira. 3x mais alguma coisa que multiplica 3... Opa, desculpem. Que multiplica x mais alguma outra coisa, tá? Então, aqui a fatoração ficou 3x menos 7, que multiplica x menos 1. Como é que eu sei os sinais? Vou lembrar vocês, porque isso aqui a gente já estudou, tá? Olha só, se o meu C é positivo, esses dois aqui tem que ser ou os dois positivos ou os dois negativos, porque quando eu vou multiplicar, né, se eu multiplicar dois negativos vai dar positivo, ou se multiplicar dois positivos dá positivo também. E aí eu tenho que ver, eu tenho que tentar acertar o termo do meio, na verdade, tá? Então, esse, na verdade, é o joguinho. Então, aqui, ó, eu quero que o produto desses dois binômios seja negativo. Quando é que o produto de dois números é negativos? É negativos. É negativo. Então, o primeiro caso, um deles é positivo e o outro é negativo, tá? Então, eu vou supor aqui que o 3x menos 7 é positivo e que o x menos 1 é negativo. Porque da mesma forma, né, quando eu multiplico um número positivo por um número negativo, o resultado é um número negativo. Então, aqui é a mesma lógica, tá? Quando é que o produto de dois binômios vai ser negativo? Um deles tem que ser positivo e o outro negativo. Então, o que que sai daqui, ó? Daqui sai que x tem que ser maior do que 7 terços. E daqui sai que x tem que ser menor do que 1. Então, aqui vou fazer a reta intersecção. Deixa eu só ver se eu deixei outro espaço. Deixei. Então, eu posso escrever livremente. Então, aqui, ó. 7 terços é 2,5. Né? Porque é 6... 2,5 não, 2,3333. Né? Então, é maior do que 1. Que daí fica 1 terço. Então, é 2 mais 1 terço. É 7 terços. Então, eu preciso que o x seja maior do que 7 terços e, ao mesmo tempo, eu preciso que o x seja menor do que 1. Então, o que que eu percebo aqui? Ó? Eu não tenho como satisfazer as duas condições simultaneamente. Então, a solução desse primeiro caso vai ser conjunto vazio. Não existe valor de x tal que, ao mesmo tempo, 3x menos 7 seja positivo e x menos 1 seja negativo. Agora, eu vou então para o segundo caso. O que que é o segundo caso? Eu vou inverter os sinais, né? Eu preciso que 3x menos 7 seja negativo e eu preciso que x menos 1 seja positivo. Então, dessa primeira condição aqui, a gente tira que x tem que ser menor do que 7 terços e aqui eu tiro que x tem que ser maior do que 1. Aqui, ó, 7 terços, né, é 2 mais 1 terço. Então, aqui tá os 7 terços, tem que ser menor e maior do que 1. Então, aqui, ó, qual vai ser a solução? A intersecção desses dois intervalos. A solução do segundo caso e do problema em si, né, porque o primeiro caso é um conjunto vazio. Então, a solução vai ser que o x precisa pertencer ao intervalo 1, 7 terços. Essa vai ser a solução para essa inequação, né? Onde a gente estava procurando o intervalo numérico em que 3x² menos 10x mais 7 é menor do que 0. Tá bom, pessoal?
Então, próximo exemplo. Próximo exemplo, a gente quer o intervalo numérico e que menos 4x mais 9 é maior ou igual a zero. O que eu fiz aqui, ó? Eu botei o menos em evidência, menos 4x quadrado menos 9 maior ou igual a zero. E aí eu multipliquei tudo por menos 1. Então, a desigualdade inverte, né? Então, isso aqui, menos 4x quadrado menos 9 maior ou igual a zero, é equivalente a 4x quadrado menos 9 menor ou igual a zero. E aí, o que eu fiz aqui? Eu fatorei isso aqui, que essa já é uma fatoração bem conhecida nossa, né? 2x mais 3, que multiplica 2x menos 3. E isso aqui tem que ser menor ou igual a zero. Né? Esse aqui vai ser o a quadrado menos b quadrado. É um daqueles produtos notáveis que a gente viu nas aulas passadas. Tá? Então, de novo, eu preciso que o produto de dois binômios seja negativo. Então, o que vai ser o meu primeiro caso? Meu primeiro caso é 2x mais 3 maior ou igual a zero e 2x menos 3 menor ou igual a zero. Aqui, só para não ficar dúvida, tá? Não interessa quem que a gente pega primeiro, pessoal. Certo? De fato, aqui, eu acho que eu estou resolvendo até diferente do que eu resolvi nas minhas notas. Tá? Então, não faz diferença se eu escolho o primeiro para ser positivo, enfim. Então, aqui, ó, o que sai da primeira condição, ó? Sai que, para que 2x mais 3 seja maior ou igual a zero, o x tem que ser maior ou igual que menos 3 meios. E da segunda condição, sai que o x tem que ser menor ou igual do que 3 meios. Então, vamos lá. Menos 3 meios. 3 meios. Então, a solução aqui, desse primeiro caso, eu vou escrever mais para cá. Solução do primeiro caso vai ser que o x tem que pertencer ao intervalo fechado, né? Porque o 3 meios e o menos 3 meio entra. De menos 3 meios até 3 meios. Tá? Opa, aqui tem um menos. Então, agora o segundo caso. O que vai ser o segundo caso? A gente agora inverte o sinal. Deixa só eu ver, eu disse que o primeiro era positivo. Então, 2x mais 3 agora tem que ser menor ou igual a zero. E, ao mesmo tempo, 2x menos 3 tem que ser maior ou igual a zero. Então, da primeira condição, sai que x tem que ser menor ou igual que menos 3 meios. E da segunda condição, x tem que ser maior ou igual a 3 meios. E aí, quando eu faço a intersecção desses dois resultados, eu vou ver que isso aqui vai me dar um conjunto vazio. Eu não tenho como satisfazer essas duas condições ao mesmo tempo. Então, a solução do segundo caso vai ser conjunto vazio. E aí, o que vai ser a solução final do meu problema? Vai ser o intervalo numérico que a gente achou aqui. Tá? Então, a solução final
é o seguinte, que o x tem que pertencer ao intervalo fechado menos 3 meios a 3 meios. Certo? Vamos ver qual é o próximo. Deixa eu ver se é o último exemplo. É o nosso último exemplo da aula, tá? Mas esse aqui é bem interessante também, olha só. Aqui a gente caiu numa... A gente tem uma inequação que em princípio não é uma inequação quadrática do jeito que ela está escrita, né? Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar multiplicar os termos e rearranjar para ver o que realmente a gente está trabalhando aqui, tá? Então, eu vou fazer isso num primeiro momento. Então, aqui eu vou ter 3x menos 3 menos 6x tem que ser maior ou igual a 2 menos 2x quadrado mais 6x. Eu vou passar tudo para o lado esquerdo da desigualdade. Então, eu fico com 2x quadrado menos 9x menos 5 tem que ser maior ou igual a zero. Então, dessa maneira como está escrita, né, de forma explícita, a minha equação quadrática agora ela pode ser fatorada, tá? De novo, eu usei aquele método de pares que a gente viu nas aulas, tá? Que para mim, de tanto eu preparar aula para vocês e praticar, isso tá bem automático. Então, aqui, ó, 2x mais 1 que multiplica x menos 5. E esse produto tem que ser maior ou igual a zero. Tá bom? E aí, aqui de novo, a gente cai nos dois casos, né? Porque eu tenho o produto. Então, sempre que o produto de um binômio tiver numa equação, a gente obrigatoriamente vai ter dois casos. Né? Então, aqui os dois casos ou os dois precisam ser positivos, ou os dois precisam ser negativos. Então, primeiro caso, eu vou supor os dois positivos. 2x mais 1 maior ou igual a zero e, ao mesmo tempo, né, x menos 5 maior ou igual a zero. Então, daqui sai que x tem que ser maior ou igual que menos 1 meio e x tem que ser maior ou igual a 5. Então, aqui vou fazer a intersecção dos intervalos, ó. Menos 1 meio, 5. Então, o intervalo que satisfaz simultaneamente a condição de que 2x mais 1 maior ou igual a zero e 5 menos x maior ou igual a zero vai ser o intervalo x entre 5 e mais infinito. Agora, a gente vai trabalhar o segundo caso. O que vai ser o segundo caso? Os dois negativos. Menor ou igual a zero. E x menos 5 menor ou igual a zero. Então, da primeira desigualdade sai que o x tem que ser menor ou igual a menos 1 meio. E da segunda sai que o x tem que ser menor ou igual a 5. Então, aqui, intersecção. Menos 1 meio. Menos, não é menos 5. 5, né, menor do que 5. E aí, a solução para esse segundo caso, né, a intersecção é menos infinito até menos 1 meio. Então, o x tem que pertencer ao intervalo menos infinito a menos 1 meio fechado. E aí, o que vai ser a nossa solução final, pessoal? A solução final
vai ser a união das soluções dos dois casos, tá? Então, solução final, o x tem que pertencer ao intervalo menos infinito menos 1/2, união 5 mais infinito. Tá? Eu espero que essa aula tenha ficado um pouquinho mais didática em relação à aula de inequações lineares, né? E agora eu vou gravar o vídeo também sobre inequações com valor absoluto, em que a gente vai cair em alguns casos de equações quadráticas. Então a gente vai ter de novo a possibilidade de praticar essa parte dos casos, tá? De fato, ali vai ter bastante casos. Tá, pessoal? Então, espero que tenham gostado da aula. E agora, gravar a próxima. Um abraço, beijos, fui!